Obrigada, João, e até a próxima semana. O Informativo Notícias segue agora com o quadro Papo de Boleiro. É com você, Márcio Souza e Diogo Botti. Olá, Rita de Cássia, nós damos sequência ao Informativo Notícias com o Papo de Boleiro, informação e opinião do esporte aqui na TV Informativo, canal 20 da NET. E os destaques de hoje, os gremistas estão em oração para vencer o time do Papa daqui a pouco pela Libertadores da América. O Internacional se prepara para amanhã enfrentar o Cuiabá pela Copa do Brasil, é o time do Cleverson. E o rugby, hein? O time aqui de Estrela não saiu ainda da última colocação, ainda não ganhou pelo Campeonato Gaúcho de Rugby. Estes e outros destaques no Papo de Boleiro de hoje. Diogo Botti, a vida não tá fácil para ninguém e está pior pro pessoal que joga rugby em Estrela. Os caras começaram pela primeira vez que estão no Campeonato Gaúcho, né, participando. Centauros, verdade que é um time novo ainda, né, Diogo, para concorrer. Mas na verdade é o seguinte, né, Márcio, eu acho que foi muito prematura essa ascensão do Centauros em todas as divisões, né, do Campeonato Gaúcho de Rugby, e agora chegando na primeira divisão, o bicho apertou, né? As equipes de elite, muitas equipes de Porto Alegre, do sul do estado, que disputam competições nacionais, né, estão disputando essa competição agora, e o Centauros não está se achando em campo, né? Não se achou. Quantos jogos tu tem aí os dados? Na última, já passou pela primeira etapa, né? Não ganhou. Acho que foram 5 jogos. É isso aí, não ganhou nenhuma partida ainda. A última foi no fim de semana aqui em Estrela contra o Brumers, foram 29-3. Né? Até que no rugby, pensando em futebol, não, na verdade, o rugby não é muito. É que alguns pontos valem mais, né? Faz um try, 2 try e já se Isso, foi já até foi. assim. Mas perdeu então aqui em Estrela no último fim de semana por 29-3. O próximo jogo é contra o líder, Farrapos. Também aqui em Estrela. Daqui a pouco a torcida tá junto lá para dar uma mão contra o líder, é importante. É complicado, mas o bom é que assim, a galera tá ganhando experiência, né? Eu acho que por ser um time novo ainda, e essa questão da elite do rugby gaúcho passa uma experiência pra gurizada, para que no futuro aí, talvez com esse resultado vai acabar sendo rebaixado novamente para a segunda divisão, né? Mas eu acho que valeu a trajetória, eu acho que é muito válido assim, e se mantendo entre os grandes do rugby, porque a segunda divisão, gente, está falando de 4, 5 times, entendeu? A gente não está falando de uma competição gigante. Então, se mantendo nesse hall aí das 10 principais equipes do estado, já é de grande valia para o Centauros. Na primeira também, né? Porque também não são muitos times, está falando do tamanho da divisão. Primeiro lugar aí é o Farrapos, segundo a Serra, terceiro San Diego, quarto lugar Charrua, quinto o Brumers, esse que jogou agora no último fim de semana, Centauros, e o sexto então e último lugar é o Centauros. Falando aqui na região, teve reunião das Livata, deve confirmar um regional de 54 equipes, Diogo. São 12 ligas associadas, devem colocar 54. É a nossa Copa do Brasil quase, né? Pior. Verdade. É muito time, isso movimenta muita gente, muito dinheiro, é um campeonato muito rico, né, que as comunidades se apoiam e se mobilizam para a realização das competições. Os campos aí, a gente tem milhares de campos espalhados pela nossa região aqui, campos bons, né? Então, com certeza é muito válido que a manutenção do futebol amador, ele repercuta pela nossa região e traga bons resultados, além de formação de pequenos craques aí que a gente vê, né? Volta e meia surge um aí, isso passou pelo amador, né? Então, o bacana é que vai conseguir fazer o maior objetivo, né? Que é uma integração entre as cidades. Exato, exato. Como são 12 ligas aí compondo as Levatas, 54 times, se confirmados os 54, devem ser divididos aí em 6 chaves, cada um com 9 times, vai dar 4 jogos em casa, mais 4 fora, então vai dar para passear movimenta bastante, é um campeonato longo, né? Que ele se estende até o final do ano, então tem muita bola para rolar, muita gol, muita torcida, é bacana ver o campeonato amador fortalecendo a cada ano. Com certeza. Diogo Botti, um campeonato que pode ser mais longo, como assim pode ser mais curto, se chama Libertadores da América, e o Grêmio daqui a pouco vai decidir se vai alongar ou encurtar o campeonato. O Grêmio, né, entra em campo agora às 22 horas contra o São Lourenço, precisa reverter a vantagem do time argentino, que é de 1-0, ganhou lá em Buenos Aires. O Grêmio deve vir modificado para esse confronto, Márcio. O Ramiro, a princípio, deve ser opção no banco de reservas e ele deve manter o quarteto ofensivo aquele, formado por Dudu, Luan, Zé Roberto e Barcos.
Então o Grêmio vai com um poderio ofensivo maior para buscar o gol. Os ingressos na arena já terminaram. Não adianta tu sair agora daqui para Porto Alegre que não vai ter ingresso. Só na mão de cambista, aí tu vai pagar uma fortuna, né? Então, os ingressos esgotados, a arena deve fazer diferença pro Grêmio. Mas eu acho que o Grêmio passa. Eu acho que faz um score aí de 2-0, de repente até mais. Porque eu acho que o limitador da partida vai até o primeiro gol gremista. Eu acho que se o Grêmio faz 1-0 cedo, foi o boi dos argentinos. o primeiro jogo foi... Foi 1-0 pro São Lourenço. A gente teve ontem o complemento da rodada. O Defensor ganhou do The Strongest por 2-0 e levou a decisão para os pênaltis. E lá venceu por 4-2. O Defensor do gurizão de Mussum aqui, do Felipe Gedox, que teve até interesse do Inter até, depois da Libertadores. Mas como ele está jogando demais na competição sul-americana agora, despertou o interesse de outros clubes brasileiros e até clubes do interior. Então, de repente, o futuro do G-Dogs aí é Europa, Ásia, um time de maior poder aquisitivo. O Vélez, melhor campeão da primeira fase, está fora. Patou em casa com o Nacional do Paraguai por 2-2 e deu adeus à competição. Tinha perdido no Paraguai por 1-0 e agora jogando em casa ficou no empate e está fora. É a síndrome dos melhores campanhas, né, Márcio? O campeonato, quando tem mata-mata assim, mata mesmo. Não tem favorito. Porque não tem favorito. Tu faz uma campanha sensacional, daqui a um pouco tu dá uma tropeçada, acabou. Coloca na tela para nós aí, a gente tem o complemento da rodada hoje. União Espanhola recebeu o Arsenal de Sarandi. No primeiro jogo foi 0-0 na Argentina. O Grêmio foi em frente ao São Lourenço. No primeiro jogo na Argentina o Grêmio perdeu por 1-0. E completa a rodada do Cerro e Cruzeiro. Primeiro jogo 1-1 em Minas Gerais. O Cruzeiro precisa reverter a vantagem jogando no Paraguai. Beleza. Falando em reverter a vantagem, falaste que foi 1-0 o primeiro jogo contra o São Lourenço. Quais resultados interessam hoje ao Grêmio? O Grêmio, vitória de 1-0 do Grêmio leva a decisão para os pênaltis. Vitória de 2-0 classifica o Grêmio direto. Se o Grêmio tomar um gol hoje na arena, o Grêmio precisa de 2 de diferença. Então só a vitória por 3-1 coloca o Grêmio direto e assim por diante. O empate dá o São Lourenço. Beleza, tá. Então o torcedor gremista é a partir das 10 horas da noite, horário? 10 horas de Brasília, isso aí 22 horas na arena, lotada. Na verdade, no cenário em Brasília. Pela Copa do Brasil, Diogo Botti, Cleverson vem, aliás, vai estar lá, o Internacional que vai até Cuiabá para enfrentar Cuiabá. Exatamente, o adversário meio desconhecido aí, eu acho que a única peça conhecida é o próprio Cleverson, né? Que já esteve aqui com nós, o Lajadense. O que eu vou te dizer, Márcio? O Inter vai preparado, eu acho que vai com mudanças, o Abel deve botar força máxima, mas o Alex e o Juan ainda são dúvidas. O Alex participou do treino ontem entre as reservas e hoje de manhã foi poupado. Então talvez a tendência é que o Valdívia seja mantido no meio campo ao lado do Alessandro. E na zaga o Juan ainda não se recuperou do problema físico e o Hernando deve ser o titular ao lado do Paulão. Então eu acho que é o favoritismo total do Inter, né? Vai contra o Cuiabá, que é um time desconhecido, tem a peça do Cleverson, mas é um time eu acho que não disputa nem a Série D, se eu não me engano, falando bobagem. Mas então a gente está falando de um favoritismo total do time colorado, que tem tudo para fazer os 2-0 de diferença lá e eliminar o jogo da volta aqui em Porto Alegre. Beleza. E o Internacional dentro do Campeonato Brasileiro, Diogo Botti? São 8 partidas, 8 antes da Copa, né? 8 partidas antes da Copa. Quais são as perspectivas dentro do time do Internacional? E pensando que o Internacional fala em contratação, o nosso mussuense também aqui. Tá. Na verdade, o Inter ele analisa o mercado para 3 posições, isso segundo o próprio Abel Braga. Um atacante de velocidade, que a preferência seria pelo Carlos Luque, o argentino do Colón, só que o guri explodiu lá no Campeonato Argentino e também tem times italianos querendo, e aí os empresários já cresceram o olho, então o valor do passe já foi lá para cima. E a opção, no caso, seria o Felipe, né? Mas existe uma questão aí de mercado que talvez, como o Defensor vai avançando na competição, o passe do jogador também valoriza. As outras posições, no caso, é um volante, que pode ser o Wellington do São Paulo, né, jogador de 23 anos, que é reserva do São Paulo e pode surgir como opção pro Abel, ao lado do Igor e do Williams, para brigar a posição. E o outro setor seria mais um zagueiro. Essa questão do Juan e do Índio, de idades avançadas, preocupa o Abel, né? Em idade média ele teria o Paulão e o Hernando, né, e os meninos, o Alan, o Jackson, né, que eram jogadores que jogaram a temporada passada, mas não aprovaram, né? Então talvez aí seja uma necessidade, uma carência que o Abel enxergue de ter uma opção a mais de velocidade na defesa, né? Então, no lugar do Paulão, tanto do Hernando, um jogador que supra a vaga tanto do Índio quanto do Juan.
Certo. Quem não é gremista, que não quiser assistir Grêmio e São Lourenço hoje, tem opção de esporte? Tem opção de esporte, tem a Copa do Brasil, bola rolando. 19h30 o Bahia enfrenta o Vila Nova de Minas Gerais. Também às 19h30 o Caldense enfrenta o Curitiba. Às 22 horas, jogo da televisão, Nacional enfrenta o Corinthians. Esse é o jogo da TV. Às 22 também o Parnaíba recebe o Ceará e o 13 enfrenta o Vasco. Esses são os jogos da Copa do Brasil desta noite. Dado o recado desta quarta-feira, o Informativo Notícias e o Papo de Boleiro voltam na sexta, às 6 horas. Porque amanhã, se o jogo é dia de trabalho, aí a gente não trabalha. É isso aí. É isso aí. Bom feriado para vocês e até mais. Um abraço.